Aí, por exemplo, esse tu fala de Triângulo das Bermudas. Sim. Foi tu que escolheu o tema de todos os 8 episódios? Foi. Eu meio que... Eu tinha uma boa amostragem no YouTube, né? Então, assim, eu sabia quais eram os temas que a galera pirava e pedia mais. E que se eu falasse, pô, se eu fizer um vídeo muito interessante sobre esse tema, vai dar boa. Porque é um tema que gera interesse e eu sei disso por amostragem. Né? Então, eu escolhi dessa maneira, sabendo que se eu postasse um vídeo no meu canal sobre isso, ia dar boa. Basicamente, foi. E assim, a gente tentou ter uma conexão meio que do mistério por trás, tipo, onde a gente consegue explicar os temas de forma científica. E aí a gente foi pegando esses mistérios que a galera coloca, às vezes, muito misticismo ali em cima, e às vezes tem explicação científica e tem como a gente explicar isso de uma forma científica, como viagem no tempo. Fala, pô, isso não é só ficção científica. A viagem no tempo é uma coisa que acontece mesmo. A gente dá pra viajar no tempo. A ciência explica isso. E a gente vai lá e usa animação, efeito especial, 3D, o máximo de recurso. Dá pra viajar no tempo, Castanhari? Dá. Dá porra. O Monark viaja todo o programa, ele viaja um pouquinho. Pô, essa viagem aí... Essa aqui é muito bem-vinda. Dá, cara. O Interstellar mostrou isso pra gente. Sim. Mas a gente é teoricamente possível, assim. Mas a gente... tudo bem. Teoricamente é possível. É teoricamente possível, é cientificamente possível. Não sei se é necessariamente possível voltar no tempo. Não, voltar no tempo é aí onde a ciência fala, aí já não rola. Você não consegue voltar. Né? A galera tenta usar aquele conceito de buraco de minhoca, onde a entrada de um buraco é um buraco branco, a saída é um buraco negro, e um leva para outro tempo, mas não existe é comprovado ainda. É meio que na teoria. Mas será que é porque a gente não conseguiu... Hipótese, no caso. Hipótese e especulação, né? Porque teoria científica é uma coisa bem séria. Será que a gente especula isso daí que não é possível só porque ninguém consegue imaginar o que aconteceria se voltasse alguém? Se ninguém... A gente cai no paradoxo, né? Será que é por isso que os caras dizem que isso não é possível? Não, acho que é porque o tempo é uma o ser humano criou a medida do tempo, né? Porque o tempo, ele não necessariamente está em algum lugar, ele existe. Só que a gente contabiliza, o ser humano contabiliza esse tempo. Então, só que ele só rola. Não tem como voltar esse tempo, não tem como voltar as coisas, entendeu? Essa malha do tempo e espaço, ela funciona só para um lado. Como que foi montar esse... Porque imagino que você deve ter... Eu viajo nessas porra aí. Me amarro conversar desses doideiros. Eu também. Legal, mas é legal. Por isso que eu escolhi o tema. Total. Como que foi montar? Imagino que você deve ter uma equipe de referência científica. Sim, eu gosto... Será que os caras acham que você é o cara que vai lá e de fato... Porra, óbvio que tem uma equipe. Mas claro, não. E eu nunca... fingi que eu era outra coisa além de um apresentador e um diretor. Eu já vi você falando várias vezes isso. Eu fico, caralho, eu não sou, imagina, eu não tenho essa pretensão, eu nunca tive essa pretensão. Minha pretensão no YouTube sempre foi tentar trazer entretenimento e trazer temas ao alcance de todas as pessoas, da forma mais simples. Nunca foi nada além disso, sabe? E eu sempre... Eu precisei desses profissionais, porque eu não sou o Einstein. Claro. Eu não sou o que o Bickman era, né? O que o ator que interpretava o Bickman era. Ele é realmente cientista? Era foda? Não era. Pô, então vai se fuder. Tô brincando. Não, mas eu não sou o Bickman, entendeu? Você é aquele cara... O Paul Zalou não era o Bickman, mas eu não sou e nem quero ser esse cara. O negão lá, qual que é o nome do negão? Neil deGrasse Tyson. Imagina, eu não sou um astrofísico, então assim, eu nem quero ser, nem é esse o objetivo. O objetivo é só trazer esses temas de uma forma forma mais acessível, cara, porque nem todo mundo consegue pegar um vídeo de um cientista falando com termos técnicos e digerir isso de uma forma... Existe uma barreira intelectual, cara, na nossa sociedade. Sim. Às vezes não é nem tipo QI, mas tipo, a linguagem conhecimento mesmo. prévio, a linguagem. Você precisa de base também. Às vezes você precisa de uma base, mínima base argumentativa para conseguir entender, né, uma teoria, para conseguir entender algum outro conceito mais complexo. Não é tão simples. Assim. Você sempre teve essa pegada de querer ser muito qualitativo no teu conteúdo. Cara, e assim, eu jamais ia deixar o negócio sair só com a minha visão, entendeu? E assim, na série, pra voltar a falar, porque a pergunta foi da série, né? A questão mais importante dessa série foram os especialistas. A gente contratou uma empresa qual que foi o processo? Vou explicar como foi o processo de criar essa série. A gente contratou uma empresa de consultoria científica, e aí eu já tinha os temas em mãos, e eu falei assim, eu preciso que vocês achem especialistas de diversas áreas para criar uma pesquisa científica para cada tema, para cada um dos temas. Então eram 8 temas, foram 8 pesquisas que a gente encomendou para cada um dos temas. Aí o que acontecia? A gente recebeu essa pesquisa, né, em cada um dos temas. Aí eu, junto com o Rob Gordon, meu roteirista, e o Israel Mota, outro roteirista, a gente fazia uma sala de roteiro.
E antes de ir para a sala de roteiro, a gente tinha que estudar essa pesquisa em casa. Então a gente passava 2 dias estudando a pesquisa, aí a gente ia para a sala de roteiro, e aí a gente começava a escrever. Nisso, a gente tinha o WhatsApp do especialista que fez a pesquisa pra gente. Então, por exemplo, no episódio de Viagem no Tempo, que foi um episódio delicadíssimo, porque a gente fala de relatividade, tempo e espaço, massa, volume, sei lá o quê. E aí eu falei assim, a gente precisa ter esse cara, o Gustavo Rojas, que é o astrofísico que fez a consultoria pra gente, o cara doutor na USP. Tu acha que um cara desse sentaria aí pra trocar ideia com a gente? Claro, o Gustavo, ele é colunista da Galileu, inclusive, o Gustavo Rojas, ele super toparia. Nossa, eu gostaria porque tem que ser comunicador, o cientista. O episódio que eu lancei agora, que era o que tinha antes feito pro Now, que eu lancei o documentário de graça no meu canal, ele tem a participação do Gustavo Rojas, ele é um dos entrevistados, tem o Karnal, tem o Pirula e o Rojas e o Renato Azevedo, que também é um escritor. É bem legal. E eles conversam super de boa. Legal. Aí tu sentava lá ali. A gente ficava enchendo o saco do cara o tempo inteiro. Falei, peraí, Gustavo, me explica isso aqui, mas. Então são 2 jeitos de viajar no tempo. Por velocidade, certo? Isso, uma por velocidade, tá, mas explica direito aqui o outro, que é por gravidade, porque a gente tá... Por gravidade igual no Interestelar. Porque na série eu mostro que existem 2 formas de você viajar no tempo, né? Ou correndo muito rápido, ou então se aproximando de um objeto muito massivo, né? Todo mundo tem gravidade, mas o que muda é quanto mais massa você tem, mais gravidade. Então um buraco negro ele é uma coisa muito massiva. No Interstellar a gente vê isso. Um planeta que orbita um buraco negro, o tempo lá passa diferente, né? Lá passa bem mais devagar. Quanto mais gravidade, mais devagar o tempo passa. Por isso que eles passam poucos minutos no planeta e passaram-se anos pro cientista que fica na nave observando. E existe algum jeito desse tempo passar mais rápido? Não. Depende da gravidade. O quem dita é a gravidade. Que Não, isso é relativo. Você tem lugar que passa mas calma, mas o que eu quero, minha pergunta é a seguinte: se a gente tá na Terra, e se a gente for pra Lua e ficar lá, o tempo é diferente? Sim, o tempo, por exemplo, o galera que tá na estação espacial, que é 400 km de altura da Terra, o tempo tá passando diferente pra eles lá. Eu mostro isso no episódio de uma forma prática. Um cientista, eles pegaram um relógio atômico e eles sincronizaram 2 relógios atômicos no nível do mar. Aí eles pegaram um deles e levaram para o topo do Monte Sonapi, que acho que tem quase 1 quilômetro de altura. E aí eles deixaram lá durante um tempo, depois trouxeram de volta, colocaram os 2 do lado e eles viram que o tempo passou mais rápido pro relógio que ficou em cima da montanha. Porque o relógio que ficou no nível do mar ficou mais próximo do centro da Terra. Ele foi atingido mais pela gravidade. Então o tempo passou um pouco mais devagar para ele. E é isso que conta. Quanto mais próximo de um objeto massivo, quanto mais você se aproxima desse objeto massivo, mais devagar o tempo passa. Então se eu quisesse viajar no futuro, eu pegava uma nave, ia para um planeta com buraco negro... Exato, fica lá você ia ter a conversão de acordo com a gravidade, os cientistas iam fazer essa conta para você. E aí beleza, você quer que passe quanto tempo no futuro? 10 anos? Então você precisa ficar aqui, sei lá, meia hora. Você vai lá, fica meia horinha, quando você voltou, passou 10 anos. Caralho. Não quer esperar o lançamento do videogame, igual no episódio de South Park, que o Cartman se congela porque ele não aguenta esperar o lançamento do Nintendo Wii, e aí ele se congela, só que a galera esquece ele lá e ele acorda depois de 200 anos, não tem mais Nintendo Wii. Os caras esqueceram o cara. Esqueceram, ele sai desesperado pra achar o Nintendo Wii, e a sociedade não tem mais Nintendo Wii, é uma sociedade ateia, e eles se matam, os ateus se matam entre si, e não tem mais tempo pra videogame. Cara, é muito bom, o South Park é genial. Esse eu não assisti, eu assisti alguns. South Park é genial mesmo. Eu já vi muito South Park. Mas então, então tá, cara, dá pra viajar no tempo. Eu imagino os bilionários pagando assim, cara, ele tem uma doença terminal, tá ligado? Aí, putz, eu não tem cura ainda, a tecnologia chegou, vou pagar uma nave pra lá. Se bem que quando chegar nesse nível, a gente já vai ter conseguido a cura pra essa doença incurável pra qualquer aí. cura, né, velho? Eu também acho. Verdade, faz sentido.